Bom dia, amigos e irmãos em Cristo. Desejo-vos que a paz do Senhor possa repousar sobre vós e espero que todos tenham passado uma noite descansadas e confiantes nos braços de Jesus. Graças a Deus, estamos no sexto dia da semana. Estamos chegando ao fim de mais uma semana. Louvado seja Deus pela sua bondade. Para nós meditarmos, vamos orar e assim refletirmos na palavra do Senhor. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor e Salvador Jesus, nosso Deus, o Consolador, o Santo Espírito, louvamos e bendizemos o Teu nome, meu Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Obrigado por nos despertar e nos guardar. Aqui estamos para ouvir a Tua palavra. Dá-nos entendimento da mesma e ajuda-nos a aceitar a Tua vontade e o Teu propósito e, pela fé, receber as promessas de Jesus e vivê-la cada dia da nossa vida. Fique conosco e cerca-nos com a presença dos Teus anjos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amigos, os dias anteriores ou passados nós falamos sobre contrafações do inimigo, acerca dos dons espirituais. E hoje queremos falar sobre o tema chamado e legado. Depois de um relance aos contextos históricos religiosos do século XIX, contemporâneos de Ellen White, concentremos-nos no seu chamado profético. Vamos ver como é que ocorreu esse chamado, que evidências a Bíblia nos dá sobre esse chamado. É óbvio que depois de João, o discípulo profeta, como igreja cristã, passamos a viver num tempo pós-canônico, isto é, depois do encerramento do cânon bíblico. Apocalipse 22, versos 18 e 19. Pronto. Depois de João, João foi o último profeta bíblico, do cânon bíblico. E depois de João, até os dias de Sr. White, de acordo com a palavra de Deus, não há profetas mais mencionados. Portanto, o ministério profético de Ellen White é um ministério pós-canônico e não entra no contexto de cânon bíblico. Por isso é que não há nenhum livro dentro da Bíblia escrito, ou podemos dizer, livro Ellen White, como há, por exemplo, o livro de Daniel, de João, de Mateus, de Marcos. Em resposta à fé, fervor, dedicação, estudo, oração e jejum dos crentes fiéis, na busca de orientação e de um sentido com Deus no tempo do fim, e cercados num mundo e ambiente hostis à verdade e à fé, o Senhor chamou a frágil Ellen Armon a uma obra gigantesca e sublime. Então, como nós estudamos anterior, vimos o meio ambiente, a forma como o inimigo estava operando para levar à aniquilação da verdade novamente, em especial a destruição do povo de Deus, a sua fé. E foi nesse momento que o Senhor chama esta jovem frágil, débil, para um serviço sublime. A crise era grave e as hostes satânicas fariam todos os esforços para impedirem a recuperação e continuidade do remanescente, conforme Apocalipse 12, verso 17 diz, que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra com o resto da sua semente, o remanescente. Né? O pequeno rebanho precisava de sentir que não estava sem pastor. Então, na perspectiva humana, o elemento humano mais improvável de ser escolhido foi selecionado por Deus. Uma jovem adolescente, tímida, débil e gravemente doente, mas que confiava em Jesus, recebeu a missão de ser a mensageira do Senhor. Como diz a palavra do Senhor em Coríntios, né? Deus escolhe as coisas frágeis, as coisas fracas para confundir as fortes, né? E é a forma como Deus opera, e principalmente para mostrar àqueles infiéis, aqueles que acreditam apenas na força, no poder, e só assim que pode-se ver a manifestação de Deus,
ver de que Deus não é assim. Para Deus, a loucura ou a sabedoria do homem é loucura para o Senhor. E como diz a palavra do Senhor, a loucura de Deus é sabedoria para o homem, né? E Deus escolhe esta jovem fraca e débil, mas que confiava em Jesus para essa missão. Quando a frágil Ellen Armon se submeteu ao chamado de Deus, ela tinha a vida presa por um fio. Ninguém acreditava que ela sobrevivesse à tuberculose. A jovem tinha sofrido um acidente durante a época da escola, um período entre terceira e quarta classe, e depois sofreu da doença tuberculose, que na altura era a doença da época, né? E fazia milhares de vítimas. Ninguém esperava que essa jovem pudesse sobreviver. E, ademais, com os meios médicos que ainda era fraco, né, quanto a esta doença. Mas pelo poder de Deus, ou pelo poder do Senhor, Ellen Armon foi recuperando as forças físicas, restabeleceu-se, casou 2 anos depois, teve 4 filhos e viveu mais de 70 anos de intenso trabalho. Não foi pouco trabalho, era um trabalho intenso. Por ocasião do seu falecimento, a sua produção literária incluía 26 livros escritos, cerca de 200 folhetos e panfletos, mais de 5.000 artigos em jornais, 6.000 cartas datilografadas e manuscritos gerais, totalizando aproximadamente 100.000 páginas de material. É muito trabalho. Para quem ela era e com a sua fragilidade, seu nível intelectual ou habilitacional, ou seu nível escolar, podemos dizer em outras palavras, né? Às vezes as palavras nos escapam. Isso faz parte da leitura. Para ter que deixar um legado tão amplo de 100.000 páginas de material escrito, só poderia ser o poder de Deus, o poder do Santo Espírito a guiar esta mente. Tudo isto num ministério de 71 anos. 1844 foi o período em que ela começa o seu ministério, a 1915, tendo recebido cerca de 2.000 visões e sonhos proféticos. Hoje, incluindo compilações, há mais de 100 obras disponíveis em inglês e mais de 90 em português. Então, é uma riqueza literária que não dá para comparar, né? Ainda mais impressionante do que a quantidade da sua produção literária é a variedade de temas que ela abordou. Temas que hoje têm sido estudos das igrejas, dos teólogos, inclusive nas universidades. Questões religiosas, espiritualidade, profecias bíblicas, teologia, métodos evangelísticos, né? Talvez existem pessoas que dizem, não sei pregar, e existem igrejas que estão morrendo por falta de capacidade de levar o evangelho. A Sra. White, Deus lhe deu esse dom, este tema sobre o evangelismo. No livro Evangelismo, nós encontramos aí técnicas que podemos usar para pregar a palavra do Senhor. Ela abordou assuntos sobre homilética, o papel das mulheres na igreja. Encontramos as igrejas hoje a ter dificuldades com a situação das mulheres, posição que a mulher deve ocupar na igreja. Inclusive, dentro da igreja adventista tem tido mais debates. Mulher quer ser pastora, quer ser aquilo. Estudem o espírito de profecia, os escritos de Sra. White, ela define bem claro o ponto ou qual é a visão de Deus sobre as mulheres dentro da igreja. Agora resta aceitar esta posição. Também abordou sobre ministério infantil, saúde geral, saúde mental, medicina, vida familiar e casamento, educação moral, ética, literatura, liderança, relacionamentos sociais e relações entre a igreja e o Estado. Tudo isso foi abordado pela serva do Senhor, pelo seu ministério durante esses 71 anos,
mas tudo guiado pelo poder do Santo Espírito. Portanto, para terminar, meus amigos, o legado de Ellen White pode resumir-se num profundo impacto espiritual na vida das pessoas e na sua inabalável postura perante a palavra de Deus. A nossa regra de fé é a Bíblia e a Bíblia só. A Bíblia e a Bíblia só. Que Deus possa nos ajudar. Esta manhã de sexta-feira, 29 de julho, que possamos ter a Bíblia como a nossa regra de fé. Unicamente a Bíblia. Estudemos. Tomemos tempo para estudar. No trabalho, conduzindo, vamos escutá-lo. Hoje a Bíblia ela está de diversificada forma. Nós temos ela nos nossos dispositivos eletrônicos, podemos ouvi-la em áudio, podemos ler em várias versões. Amemos a palavra do Senhor. Tomemos tempo para estudar. Que Deus nos ajude. Queridos, vamos agradecer a Deus por essa bênção que Ele concedeu à sua igreja nesses últimos dias. Deus amado, obrigado, Senhor, pela grande riqueza literária que o Senhor concedeu ao teu povo. Em nenhum tempo no passado o teu povo teve tanta riqueza, tanta diversidade ou tanta gama de conhecimento bíblico e espiritual que o Senhor concede à sua igreja nesses dias para poder fortalecer a fé. Ajuda-nos a amar a tua palavra, ajuda-nos a ler a tua palavra. O inimigo tem tirado o desejo e a vontade de nós estudarmos os livros escritos pela tua serva e muitas vezes ficamos com dúvidas e sucumbimos nas mãos de Satanás e nas suas tentações. Perdoa-nos. Sei com a tua igreja, abençoa cada irmão, cada amigo que ouve essas meditações e permita que a tua palavra chegue mais longe ao conhecimento de muitos que ainda não conhecem a salvação. Dá-nos uma boa preparação para o teu santo dia. Suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, tenha uma boa sexta-feira. E como eu já disse, que o Senhor te ajude a ter uma boa preparação. Amanhã é sábado. Viva este momento com intensidade. Até lá, que o Senhor nos guarde e um grande abraço. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos.